Meus irmãos, bom dia. É uma felicidade muito grande. Eu tenho uma felicidade muito grande de estar na minha igreja, de estar convivendo com os irmãos, chegar aqui, abraçar todo mundo e ali dar um abraço no pastor Hudson, dar um abraço no pastor Emerson. E é complicado, né? Você pregar no dia do pastor, tendo seus professores aqui na frente. Mas é um momento de muita alegria. Eu lembro um pouco mais de 2 anos, eu nem sonhava em pregar, em trazer a palavra. Aqui no Louvor, quem é das antigas vai lembrar que, às vezes, o pessoal fala assim, olha, você vai ministrar aqui o louvor. Eu falei, não, eu não. Não vou não, deixa eu ficar quietinho lá atrás, deixa eu só falar ali. Eu ficar quietinho cantando ali, falar, eu não sou de falar, eu não quero falar. E um belo dia, em dezembro, final de dezembro, o pastor Hudson virou para mim e falou assim, Leandro, eu vou entrar de férias mês que vem e você vai pregar na quinta-feira, tá? A primeira quinta-feira é você que vai pregar. Por dentro eu falei assim, não tem como, é impossível essa coisa acontecer, não dá para acontecer, isso não é. Mas só que eu falei, ok. Depois que eu falei isso aqui na minha cabeça, eu falei assim, você é louco, olha o que você acabou de falar. Você acabou de falar que você vai pregar na quinta-feira na sua igreja, vai pregar na igreja do pastor Hudson. E tudo bem, mas eu olhei para a cara do pastor Hudson, para mim, aquele sorrisinho, aquela cara dele olhando assim, nos olhos dele eu li assim, você pode, eu confio em você, eu confio a minha igreja a ouvir o que você tem que falar. E aquele dia eu fui compreender, eu não sei se foi exatamente isso que o pastor falou, mas na minha cabeça foi. Naquele dia eu pude compreender que quando a pessoa está ministrando aqui na frente, não é a pessoa que realmente está falando aquilo. Ela não planejou antes de sair de casa falar aquilo. É a mesma coisa quando você recebe, vou chamar o irmão falando aqui para pregar, para orar aqui em cima, você não tem planejado em casa, olha, quando eu chegar lá, se me chamarem para orar, eu vou falar isso, isso, isso. O Espírito Santo te conduz ao que a igreja está precisando falar, a ouvir. E naquele dia eu pude compreender isso. E foi um dia, assim, um marco na minha vida. Eu agradeço a confiança do pastor Hudson nesse dia, que para mim foi assim, maravilhoso na minha vida, esse pontapé inicial, vai. E esse vai, graças a Deus, está até hoje. E pela misericórdia de Deus, acabei recebendo convite para pegar em outras igrejas. aí que era mais inusitado ainda. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, pela vida da minha igreja. É muito bom estar aqui, compartilhando com os irmãos a palavra. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã é falar de uma passagem na Bíblia, de um capítulo da Bíblia muito conhecido pelos irmãos. Para tanto, eu vou pedir que nem precisem abrir a sua Bíblia, ou a física, ou no celular, não precisa projetar, porque eu vou trazer uma palavra sobre o Salmo 23. E creio eu que todos aqui saibamos todo o Salmo 23, né? Apesar de, afinal de contas, nós temos o Projeto Sal, nós temos a nossa EBD, que inclusive hoje foi maravilhosa. Nós estudamos, nós praticamos a palavra de Deus. Mas eu queria que os irmãos não abrissem exatamente, porque eu vou ler uma versão de um livro que eu ganhei de Letícia, minha cunhada. Para quem não sabe, Letícia, minha cunhada, ela mora no Rio, ela é oficial da Marinha, é capitão de corveta da Marinha. E apesar de todas as atribuições que ela tem de comandante lá no hospital, ela tem cuidado muito da minha vida espiritual. Eu louvo a Deus, vou me emocionar. Eu louvo a Deus pela vida da Letícia. De livros que ela já me deu, de orações, de vez em quando ela joga uma coisa para mim, convites para congressos lá na igreja dela, inclusive o famoso Legendários, que eu tinha tanta vontade de ir, foi um convite da Letícia para que eu participasse. Então eu louvo a Deus pela vida da Letícia. E ela me deu esse livro, eu fiquei encantado, do pastor Wander Gomes,
lá da igreja do Recreio, que é intitulado De Nada Terei Falta. É uma aplicação do Salmo 23 à prática da vida, à prática da nossa vida. E eu vou ler aqui a versão que o pastor Vander fez nesse livro, e a partir dessa versão, a partir desse texto, nós estaremos pontuando algumas coisas e compartilhando com os irmãos. Diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Só um adendo aqui. Eu acho engraçado que eu acho que esse salmo é a única parte da Bíblia que nós mudamos, algumas pessoas mudam quando leem ou só quando vão recitar. Quando nós lemos o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará porque o Senhor é o meu pastor. Mas é engraçado que se falar, assim, vamos falar o Salmo 23. E as pessoas falam, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pessoa consegue botar um E aonde não tem. Eu acho que é a única parte da Bíblia que a pessoa acaba colocando alguma coisa aonde não tem. E eu acho até engraçado essa parte de a gente acabar mudando essa parte. Então, mas isso acontece só em outras igrejas, tenho certeza que na CIB ninguém faz isso aqui. Nós falamos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas então, fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu acho interessante essa forma de colocar, não é nada me faltará, mas de nada eu terei falta. Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quem você tem perseguido? Esse salmo é um salmo messiânico, ou seja, ele aponta para o Messias, para o Senhor como um pastor supremo. Então, quando ele fala, quando o Senhor é o meu pastor, uma ovelha, ela é desde pequenininha, ela é criada por aquele pastor. Então, ela conhece a voz daquele pastor, ela conhece o jeito de andar daquele pastor. Ela sabe o que ela tem que fazer de acordo com o que o pastor faz. Às vezes é um gesto, às vezes é um sinal, às vezes é um som. E a ovelha sabe que aquela é o pastor. E Jesus, messianicamente, quando ele chega, Jesus diz ao povo de Israel, eu sou o bom pastor. Ou seja, aqueles que ouviram esse discurso também entenderam que ele está se apresentando como filho de Deus, que conduziria todos nós a nossa compreensão, a todos eles a compreensão. Sabe, existem muitas vozes ao nosso redor. O próprio Satanás faz ouvir a sua voz e procura passar por um pastor. Nós devemos ter muito cuidado com a voz que nós ouvimos no nosso dia a dia. Eu já costumo dizer que para a gente ter certeza que é Deus falando ou não, é você tendo intimidade com Deus. Se você todos os dias conversa com Deus, lê a palavra de Deus, ora, você está buscando sempre a palavra de Deus, o som da voz dele, não exatamente audível, mas você vai entender o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é da vontade de Deus, pela intimidade que você está com ele. Cristiane, quando fala certas coisas para mim, pelo tom de voz e pela forma que ela fala, se ela fala Leandro ou se ela fala mozinho, eu já sei o que vem por aí. A forma que a pessoa fala, o convívio, nós convivemos há 31 anos
Então tem como eu saber exatamente o tom da voz dela, o que ela quer dizer. E para nós termos esse entendimento da voz de Deus, assim como as ovelhas sabem, conhecem a voz do seu pastor, nós temos que ter essa intimidade com Deus. E continua dizendo, de nada terei falta, é o princípio da suficiência. Ou seja, se o Senhor é meu pastor, Ele é a fonte da minha suficiência. A compreensão que o salmista afirma deixa claro que ele não precisa de qualquer outra coisa na vida. Ele o satisfaz plenamente. A referência nessa passagem se dá ao fato de que Deus supre as nossas necessidades. Deus não vai te dar exatamente tudo o que você quer, tudo o que você pensa que você precisa. Ele vai te dar tudo o que você realmente precisa, o que Ele sabe que você precisa. Ele vai suprir tudo que nós precisamos. Ele vai suprir em todos os momentos. Quando nós pedimos, engraçado que a gente estava conversando sobre isso na lição hoje, sobre Jó, e a fé de Jó foi incrível. A gente falando sobre, hoje em dia, teoricamente é fácil a gente passar por certas provações, porque nós sabemos historicamente de resultados que aconteceram, de pessoas que superaram, como o câncer, como a pessoa que quebra financeiramente, a pessoa que perdeu os filhos, perdeu os pais. Então a gente sabe de pessoas que tiveram esse cuidado de Deus e retomaram e conseguiram se reerguer. E muitas vezes o que acontece com a gente pensa que só acontece com a gente. A gente pensa que ninguém vai passar por isso. Mas somente confiando plenamente em Deus que nós vamos ter essa certeza de que nós superaremos, que nós vamos vencer e que Deus tem a nossa vitória à frente. Engraçado, as ovelhas elas ficavam no pequeno aprisco. Quando o pastor andava com as ovelhas, ele tinha que repousar, ele tinha que parar um certo momento. E elas ficavam, ele criava um ambiente para ela, que chamava de aprisco, e ele ficava à porta desse aprisco para olhar uma a uma. Cada ovelha que entrando, ele ali passava, via como é que a ovelha estava, para cuidar, de repente o pelo estava embolado, de repente tinha um bicho, um ferimento, e ali ele cuidava dessas ovelhas. E eu puxo um pouco para a nossa igreja. Vocês repararam que o pastor sempre fica à porta, né? Na hora que nós estamos saindo. E para cada uma, eu tenho certeza que ele faz um tipo de pergunta diferente. Ele pergunta uma coisa diferente. Ele comenta uma coisa diferente. O pastor sempre me pergunta, e aí, o seminário? Como é que tá? Tá bem? Tranquilo? Tá pensando em alguma coisa? E agora e aí? E a sua hernia de disco? Como é que tá? Tomou um remédio? Tá boa? Tá doendo? Não tá? Então, engraçado que o pastor, ele sabe, ele conhece cada uma das ovelhas. Já repararam isso? Como que ele tem esse carinho com cada uma das ovelhas, de passarem por ali pela porta e apertar a mão de cada uma, o jeitão que tem com cada uma, ele tem esse cuidado. Isso chama cuidado pastoral. E lá em João 10, 7, Deus nos diz, ele diz, digo a verdade a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Então é uma parte que eu fui compreender depois, que não é apenas uma formalidade do pastor. Não é aquela coisa assim, não. É de costume o pastor ficar à porta para cumprimentar cada um. Mas ele não está cumprimentando. Ele não está simplesmente cumprimentando. Ele não está simplesmente cumprindo uma formalidade. O pastor ali, ele está cuidando de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Eu tenho certeza que vocês já vieram assim e falaram assim, realmente, o pastor esse dia me perguntou sobre tal coisa. Ele comentou do meu cabelo. Ele comentou que você está triste. E aquele exame que você fez? Como é que foi o resultado? Isso é um cuidado pastoral. E ele costuma dizendo, em vez de pastagem, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Sabe, o cansaço é abundante em nossas vidas. As pessoas estão cansadas do trabalho, das situações com o filho, por causa do casamento que parece que não anda, em decorrência de situações financeiras, das quais não conseguem sair.
em detrimento também de relacionamentos difíceis com outras pessoas. Muitas vezes nós levamos para casa problemas que nós temos no âmbito externo. E o Senhor nos mostra como, como nele nós conseguimos ter a mansidão, o cuidado. Agora, engraçado que uma pergunta que se faz, né? Que pastos verdes poderia haver ali, né? Porque era preciso procurar muito para achar pastagens verdes. Mas o pastor, ele sempre estava procurando algum lugar para que as ovelhas pudessem repousar e se alimentar. E muitas vezes nós pensamos assim: aonde nós vou procurar o meu refúgio? Aonde eu vou procurar o meu alento? Nós temos que procurar realmente esse alento, essa força em Deus. Mas nós temos os nossos pastores que também sempre estarão dispostos. Pastor Emerson, de vez em quando eu jogo uma bomba para ele. Pastor, me esclarece isso aqui. Isso aqui não está batendo não. Para mim não está, não consegui entender essa parte aqui. Me ajuda aí. Aí vai com toda a calma e me explica certinho, com embasamento. Eu sinto um cuidado tremendo na pessoa do pastor Emerson, não só como meu professor, mas como meu amigo, como meu pastor. E esse cuidado pastoral é muito gostoso. Você ter essa certeza que você tem esse cuidado pastoral. Tanto pastores que estão presentes, quanto o nosso Deus, que é o nosso pastor. E ele fala das águas tranquilas, que as águas tranquilas... Aí eu pergunto, que águas tranquilas são essas, né? De que ele está se referindo? Porque me faz repousar em águas tranquilas, mas águas tranquilas, a ovelha não passa por águas. O que ele está querendo dizer com essas águas? É porque a ovelha ela só bebe onde a água estiver tranquila. É um animal sereno e medroso. Entenda que para que você tenha vida, Deus tranquiliza as águas turbulentas da sua jornada. Aí eu fiquei parando para pensar, falei, gente, a gente vive num mundo tão turbulento, tanta coisa. Aí quando a gente busca a Deus, tem aquela mansidão, aquela tranquilidade e aquele refrigério. A gente recebe aquele refrigério e sabe, Deus está me colocando em águas tranquilas. Deus sacia a nossa alma. Deus não sacia porque nada lhe falta. Sempre falta e vão faltar muitas coisas para os bons cristãos. Isso é fato, gente. Não há de onde correr. Mas Deus sacia a sua alma. Quando estivermos com o nosso pastor, não sentiremos falta de nada. E quando eu falei dessa parte da adoração, é tão gostoso nessa parte da adoração, nós temos a presença do nosso Deus, porque muitas vezes Deus nos tranquiliza na adoração. Sabe, aquela adoração é a hora que você está ali, você com Deus. A adoração, ela traz um alívio. É a hora que você tem de expressar para Deus o seu amor que você sente por Ele, a sua dedicação que você tem por Ele. Em Mateus 11, 28 diz: "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso." É muito bom sabermos que temos um pastor que cuida de nós, que está conosco em todo o tempo. Revigora-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Muitas vezes o cansaço da alma é muito mais severo que o físico. O cansaço da alma permanece quando se dorme e quando se acorda. Sabe, às vezes nós temos aquele problema e o filho que saiu e não volta, e você está esperando aquele filho chegar em casa para aí sim você conseguir descansar, você conseguir dormir. Aquele problema financeiro você tem que resolver. Amanhã, segunda-feira, vai bater aquele boleto e você não sabe de onde tirar. E você perde uma noite de sono, muitas vezes, com preocupações reais, sim, importantes, sim. Como não? Claro que são importantes. Não estou minimizando o problema de ninguém. Mas nós devemos confiar em Deus. Restaura o vigor. Um momentinho só que eu... Não.
Restaura-me vigor, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Viu, pastor? Esse problema que eu tive aqui agora não teria se tivesse com papel. Estava conversando com o pastor sobre o papel e ter o tablet. O tablet ele pode pode mexer do nada. O papel está ali, ó, tá bonitão ali. Cuidado pastoral. Acabei de ver agora, aí, tá vendo? Eu não tinha percebido isso. Ele já falou comigo ali, ó. Eu gosto de ter um papel. Uma vez, agora lembrei de uma coisa interessante também. Uma vez ia termos um evento aqui fora e estava ameaçando chover. E ele sabia que ia ter chover. Só que ele tinha uma palavra para entregar. Só que como é que ele vai abrir a Bíblia se chover? Vai que na hora que ele está falando começa a chover, mas os irmãos persistem em ficar, e aí? Aí ele mostrou para mim, ele pegou atrás da Bíblia dele, botou o texto que ele tinha que colocar, plastificou, e falou assim, ó, tá aqui, ó. Se chover, eu estou preparado. A igreja não vai deixar de receber a palavra porque choveu. Achei interessante. Vou só aprendendo, vou só anotando lá. Agora eu vou entrando numa parte aqui um pouco, já mais para a área de Wanderson e de Raquel, que são também as partes óbvias que você tem que tratar. Confia em Deus que Ele vai te socorrer com certeza. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. E todo o tratamento de reposição para a cura, ela corre a partir de 4 passos. Foi assim que ele salientou aqui. Primeiro passo, você precisa ter consciência do seu problema, daquilo que rouba o vigor. Olhar para dentro do coração, só assim irá identificar onde está a sua ferida. O segundo passo é identificar a ferida e reconhecer a necessidade de ajuda. Devemos deixar de ter orgulho lado e procurar ajuda, mesmo que seja de um profissional. Nós, homens, por costume, por criação, por tradição, temos o costume de guardar para nós o problema, principalmente financeiro, ou um problema de saúde. Quando vemos a quantidade de mulheres que vão aos médicos, desde quando são adolescentes, que as mães dizem. E quando os homens vão, o homem só vai quando já está sinal vermelho, já está berrando tudo, aí que o homem vai procurar uma ajuda profissional. Então nós temos também que ter cuidado com a nossa saúde, com o templo do Espírito Santo. Por isso também que é importante nós estarmos juntos em célula, reuniões de igreja e, claro, em cultos de comunhão. O terceiro passo que ele diz é tomar o remédio. Simbolicamente falando, é fazer aquilo que nos manda fazer quem nos está ajudando com conhecimento. Busque tomar remédio que Deus lhe dá, seja ele qual for. Então, se eu procuro uma resposta de Deus, se eu procuro um socorro de Deus, eu também tenho que procurar os profissionais que vão me conduzir a esse cuidado que eu estou precisando, a essa solução dos meus problemas. E o quarto passo seria entender que a cura pode ser um processo. Há curas que Deus realizou imediatamente, mas teve curas que foram processuais, né? Teve curas que foram instantâneas. Precisava ser naquele momento. Muitas vezes ele estava de passagem, estava andando, e para que todos que estivessem ali crescem nele, teria que ser imediata. Mas teve outras que tiveram um certo processo. A gente lembra do cego, né, que foi tocado por Jesus, mas na primeira vez ele começou a só ver árvores. E depois ele falou assim, vá lá de novo, e depois realmente ele conseguiu enxergar. Foi necessária uma nova intervenção do Senhor para que ele ficasse plenamente sarado. E o Salmo continua, guia-nos nas veredas da justiça, porque o Senhor, Ele nos tem interesse de nos guiar. Nós somos a ovelha do nosso pastor, e o nosso pastor ele tem esse cuidado. Em Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E continua dizendo, pelo amor de seu nome, a natureza do Senhor é benigna. Ele é bom e justo e santo.
E continuou dizendo: mesmo quando eu andar por um vale de trevas, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O pastor normalmente ele carregava uma vara e carregava um cajado. A vara era para afugentar algum outro animal que estivesse próximo e também para refrear a sua ovelha, para ensinar, não, para hã? Repreender, a palavra veio, gente, obrigado, pastor, para repreender a sua ovelha. Eu vou lembrar de uma cena, não sei se o pastor Hudson vai lembrar. Eu já fui repreendido por um pastor de uma forma que me doeu bastante, me doeu muito. Mas aí depois eu fui compreender, porque lá em Provérbios 15:32 diz: quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Nós estávamos no retiro da igreja e eu e Lira, a gente tinha preparado o material de fazer rapel. A gente queria fazer rapel numa cachoeira e nós levamos corda, levamos tudo, treinamos, fizemos aquilo tudo, mas a gente estava assim empolgadíssimo, uma semana preparando para aquilo. Eu fui com o carro do meu pai porque tinha que levar equipamento e tudo certo, tal dia a gente vai, não sei se é uma segunda-feira de carnaval, não sei. Aí chegou um dia, não mudamos, nós vamos para tal lugar, vamos para outro lugar. Tem cachoeira? Não, não tem cachoeira. Não, eu falei, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu me preparei uma semana inteira para isso. Eu cheguei em cima do pastor, não. Nós temos que ir na cachoeira, temos que ir na cachoeira. Não, nós vamos na cachoeira. Leandro, nós já mudamos. A igreja, todos compreenderam que tem que ser em tal lugar. Nós não vamos lá. Não, pastor, mas a gente tem que ir. Leandro, já falei, pessoal. Hoje não, nós vamos para tal lugar. Pastor, mas a gente tem que ir. Aí ele pegou da vara e pau! Não literalmente, gente, pelo amor de Deus. Calma, não foi não. Ele só virou para mim e falou assim: opa, foi. Rapaz, você nem parece militar. Eu olhei para a cara dele e falei, gente, mas aquilo doeu. Doeu em mim tão grande, mas eu calei na hora, mas eu não tive como falar acabou a conversa. Fiquei chateado aquele dia, mas depois a gente foi compreendendo o porquê que teve a mudança. A gente tem que entender o porquê das mudanças. E aquilo me fez refletir muito. E esse Provérbios, ele se encaixa muito bem com essa parte. O cajado, ele normalmente tinha já viram várias vezes encenações aqui, né? O cajado normalmente naquela voltinha assim. E o cajado muitas vezes é para pegar aquela ovelha e trazer de volta para o seu rebanho. Ela está saindo, você, traz ela para cá. E quando eu estava longe também, ele fazia carinho com aquele cajado. Então, quando fala da sua vara e do seu cajado me consolam, é isso, é o cuidado, da repreensão. Ele vai estar ali para te corrigir quando você precisa. Mas depois ele vai estar ali para te trazer de volta, para te dar o carinho necessário para o que você precisa ouvir. A bondade e a fidelidade de Deus acompanham vocês. Sabe, nós amamos muitas vezes as pessoas aguardando algo em troca. Mas o amor de Deus é incontestável. Nisso, Deus nos ama incondicionalmente. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui, Davi faz um voto de fidelidade e lealdade. Davi está se referindo à consagração, à entrega, à santidade, presença. Não existe lugar melhor na face da terra do que na presença de Deus. Por isso nós temos que estar muito alegres, muito agradecidos por termos essa liberdade de termos a nossa igreja com portas abertas, com som. Podemos dizer quem são os nossos pastores, não precisam estar escondidos. O pastor Silvio já passou por situações, creio eu, de
não poder dizer abertamente que é cristão, não poder dizer abertamente que tem uma Bíblia, que está pregando o Evangelho. E nós devemos ter muito prazer, muita alegria em estarmos aqui na casa do Senhor, na casa de Deus. O Salmo 23 não se refere somente à consolação para os problemas no vale de trevas e morte, nem apenas à cura de doenças emocionais, tampouco às alianças do Senhor com quem Ele pastoreia. O Salmo 23 aponta para a eternidade. Eu queria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Depois de tudo que Deus preparou que você ouvisse nessa manhã, dessa ilustração, eu vou ler uma outra versão do Salmo 23. Após nós termos toda essa compreensão, o Salmo diz assim: Senhor, Tu és o meu pastor e por isso não terei falta. Faze-me repousar em verdes pastagens e conduza-me a águas tranquilas. Senhor, restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E naquela hora em que a minha vida entrar num vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estarás comigo. Eu te agradeço, amado da minha alma, porque ao longo de toda a minha vida, a tua vara e o teu cajado me protegeram. Eu te agradeço porque tu preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Sou grato porque me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei, Pai, que a tua vontade, a tua amorosa fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à tua presença sempre, enquanto eu viver. Eu te louvo, exalto e glorifico, porque quando eu cessar de viver, estarei em tua glória pelo poder, pela remissão e pela graça de Jesus Cristo, o bom pastor, o meu bom pastor. Amém. Eu queria fazer só algumas reflexões. Por mais que estejamos aqui, creio eu que todos aqui nós somos cristãos, somos salvos, somos filhos de Deus. Mas às vezes a gente deixa certas coisas, a gente deixa passar de lado. A gente deixa certos sentimentos tomarem conta do nosso dia a dia. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Quem você escolheu para ser o seu pastor? São coisas que nós temos que refletir no dia a dia. Se não escolheu Jesus, faça isso hoje mesmo. Faça essa confissão declaratória. Uma outra pergunta é: em que pastagens você tem se saciado? Cuidado, porque existem pastores que não saciam nem tranquilizam, onde você vai sem a condução do nosso bom pastor. Tenha sempre o nosso bom pastor como o seu guia. Aonde você está bebendo a sua água? Isso me fez fazer uma reflexão minha própria, quando eu estava estudando, preparando essa mensagem. Bebendo a água. Lembre-se que tem um pastor que conduz a sua vida a águas tranquilas. Descanse, saia de perto das águas agitadas e deixe-se conduzir pelo bom pastor às águas tranquilas. E por último, quem é o guia da sua vida? Se é Jesus, como ovelha, você deve segui-lo. Se não segue, não é discípulo. Ir à igreja, conhecer texto bíblico, citar o Salmo 23, saber fazer belas orações, nada disso adianta se você não o segue e não lhe obedece. Quantas vezes você tentou deixar a Deus
Quantas vezes rezou? Quantas vezes você virou o rosto para Ele? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu cuidado conosco. Nós, como suas ovelhas, ó Pai amado, estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, pedindo que o Senhor cuide de nós. Mas não deixe-nos cair em tentações, não nos deixe desviar por caminhos errados, fazer coisas que desagradam a Ti. Porque o Senhor sempre está conosco em todos os momentos, e nós agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu afeto conosco. Guia-nos, ó Pai amado, nas veredas tranquilas, guia-nos, Senhor Deus, conforme a sua vontade, para que nunca venhamos a nos desviar da sua boa vontade. E que a Bíblia, que muitos estão aí fora, lendo, que essa Bíblia, nós possamos ser essa Bíblia para essas pessoas. Aquelas pessoas que não têm o contato contigo, não te conhecem, nunca leram a Bíblia, que nós possamos ser a Bíblia para essas pessoas. Faz-nos, Senhor Deus, como suas ovelhas. Fale conosco de uma forma que somente o Senhor sabe falar, para que nós entendamos a sua vontade boa, perfeita e agradável para nós. É tudo que pedimos e agradecemos nesse dia tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.